Olá, tudo bem? Satisfação falar com você. Eu sou Leonai Castro e você está no canal Estudando Vendas. E nós estamos numa série de estudos para falar sobre mentalidade. Como que funciona a mentalidade de um vendedor de alta performance. No vídeo passado eu falei o que é uma mentalidade. E agora nós vamos falar sobre dois tipos de mentalidade, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Esse estudo ele está dentro de um livro da Carol Dweck, que chama Mindset. É um dos principais livros sobre o tema de desenvolvimento humano, de performance. Ela estudou durante mais de 30 anos ali na Universidade de Stanford sobre como que as pessoas se desenvolvem, como que as pessoas passam a ser bem-sucedidas. Então ela estudou empresários, estudou esportistas, estudou musicistas, pessoas que dentro da sua profissão, da sua carreira, traçaram uma trajetória de sucesso. E, além disso, ela também estudou muito a infância. Um dos experimentos dela foi colocar crianças de 7, 8 anos para fazer atividades fáceis e também para fazer atividades difíceis. E ela viu um comportamento diferente em um grupo de crianças para outra. Um comportamento que era quando uma criança iria fazer uma atividade difícil, algumas se sentiam muito alegres, ficavam felizes e encaravam aquilo como uma oportunidade de aprender algo novo, enquanto que outras crianças perdiam o equilíbrio emocional, o eixo emocional e entravam em colapso e paralisavam, né? Então, dali ela já começou a perceber que existe dois tipos de mentalidade. A palavra mindset em inglês é mentalidade em português. É claro que ela não traz toda a carga na tradução, mas é a palavra equivalente, né, a que mais se aproxima da tradução. Então, existem dois tipos de mentalidade. Foi isso que ela identificou nesse livro. Inclusive, se você quer aprender mais sobre o assunto, eu recomendo que você leia o livro. Compre ele. É um livro realmente muito importante para o desenvolvimento pessoal. Existem dois tipos de mentalidade. Então, tem um de crescimento. Obviamente, a própria palavra ela já denuncia o que significa. Então, a mente da pessoa está focada em crescer, se desenvolver. E existe a mentalidade fixa, que é uma mente que está programada. Como eu falei no último vídeo, a mentalidade é como se fosse um sistema que opera em segundo plano dentro das nossas crenças, dentro daquilo que nós fazemos, como nos comportamos, como encaramos a vida, as coisas, a profissão, o trabalho e, no nosso caso específico, as vendas. Então, essa mentalidade fixa significa que ela vai ficar ali parada, ela está programada para não se desenvolver, ou seja, para não crescer. E aí vem uma pergunta. Diante disso, sabendo que nós temos uma mentalidade de crescimento, e eu já vou explicar, detalhar um pouquinho como que funciona cada uma. A pergunta é, quando você leva um não de um cliente, qual que é o seu primeiro pensamento? Então, que primeiro pensamento vem na tua mente, no automático? Eu não sou bom nisso mesmo? Você fala, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sou uma pessoa de qualidade, isso não serve para mim? Ou você pensa, o que eu faço diferente na próxima? Então, são dois tipos de respostas automáticas que nós podemos dar para a mesma situação, que é uma afirmação, eu não consigo fazer isso, e outra é uma indagação, o que eu posso fazer de diferente na próxima, para que eu consiga fazer. O que essas duas perguntas têm de diferente, ou essas duas frases têm de diferente? Uma revela a mentalidade fixa e outra revela a mentalidade de crescimento. Então é bom que você já vai analisando se quando você recebe um não, ou está diante de uma dificuldade, ou se frustrou porque não conseguiu chegar no teu objetivo, qual que é a tua primeira reação? A reação é realmente confirmar que você não consegue, ou é você pensar e olhar aquilo como uma informação para poder projetar algo melhor para o futuro? E isso já vai revelar para você como que você está funcionando.
eu quero ressaltar algo importante que está no livro e que quando algumas pessoas vão falar sobre essa mentalidade fixa de crescimento, acabam não passando por esse ponto, mas eu quero ressaltar. Elas não são binárias. O que significa? Não é que ou você tem a mentalidade de crescimento ou você tem a mentalidade fixa. Então tem um grupo ali de 10 pessoas, 5 delas elas têm mentalidade fixa e 5 têm de crescimento e é isso. Não. Todo mundo tem aspectos tanto dessa mentalidade de crescimento quanto fixa. E aí em cada área uma vai ressaltar mais do que a outra. Então pode ser que na tua vida pessoal, de estudos, você seja uma pessoa de mentalidade de crescimento e você vejam as coisas por esse prisma de desenvolver-se, melhorar, desenvolver habilidades. Em outra área, como por exemplo a sua profissão, você veja com uma mentalidade mais fixa. O que eu quero dizer é, você precisa entender o que é o conceito e começar a analisar, criar consciência disso e começar a analisar a sua vida e perceber onde eu estou sendo mais fixo e onde eu estou vendo as coisas com uma visão de crescimento, uma mentalidade de crescimento. Porque todos nós temos aspectos, é claro, alguns sobrepõem, né, o aspecto do fixo mais do que outros, e alguns sobrepõem o aspecto do crescimento mais do que outros. A questão é, você precisa entender o que significa essas duas coisas, criar consciência do fato e depois começar a identificar onde no seu comportamento ou nas áreas da sua vida ou os aspectos que você possui, você está tendo uma propensão mais para um do que para outro. Então, quero deixar só essa breve explicação, acho que faz sentido, né? Que não são coisas binárias, ou seja, não é ou é isso ou é aquilo, mas elas vão se misturando e você precisa analisar, até mesmo dentro da venda. Por exemplo, tem vendedor que ele tem uma mentalidade de crescimento na abertura. Ele vê que a abertura dele está errada, né? Vê que a forma como ele está abrindo a conversa está inadequada, e ele vai desenvolver. Ele faz essa pergunta, né? Como que eu posso fazer de diferente na próxima? Como que eu posso melhorar e tudo mais? E já no fechamento, ele já traz essa frase que é, eu não sou bom nisso. Então, mesmo dentro de um aspecto de um processo de vendas, dentro da mesma área, dentro da mesma vertente ali, ele pode ainda assim ter o desenvolvimento dessas duas mentalidades. Então, vou fazer uma definição aqui. O que é uma mentalidade fixa? Né? Como que ela age? O que ela acredita? A mentalidade fixa acredita na seguinte frase: talento é inato. Ou você nasce vendedor ou não. Então, a raiz da mentalidade fixa é de que a habilidade, a forma como a pessoa se comporta hoje, a forma como a pessoa age hoje, já veio do berço, ou seja, já nasceu com ela. Ela não desenvolveu aquilo. Ou ela nasceu boa naquilo, ou ela não nasceu boa. Ela acredita que existe uma forma única de vender e algumas pessoas foram agraciadas com aquilo e por isso vendem bem. É por isso que existe essa famosa frase que eu acredito que nós devemos de uma vez por todas parar de falar, que é: o fulano é um vendedor nato. Fulano nasceu para vender. Essa é uma das piores frases para questão de mentalidade que existe. Nós precisamos parar de uma vez por todas de falar. Eu já falei essa frase quando estava na minha ignorância. Fulano vende muito porque é um vendedor nato, porque nasceu com essa habilidade, nasceu com essa capacidade. E isso não é uma verdade. Pode ser que algumas pessoas nasceram com algumas habilidades, no sentido de falar bem, saber se posicionar, algumas skills que são boas para as vendas. Sim, só que essa pessoa não significa que ela vai ter um resultado melhor sempre porque ela nasceu com essas skills. Um outro que não tem, nasceu com essas habilidades no nível zero, digamos assim, se ela começar a se desenvolver, tiver uma mentalidade de crescimento, ela pode vender muito mais do que as outras. Eu conheci pessoas, vendedores, que vendiam muito e que tinham uma dicção ruim, mas eles foram desenvolvendo, foram gerando essa habilidade, foram crescendo ela e por isso se tornaram grandes vendedores. Então, por mais que as pessoas nasçam com um talento ou outro, se ele não tiver a mentalidade de crescimento, ele vai ter um nível platô ali que ele não vai passar. O nível ok,
que ele nunca vai passar aquilo, mas uma pessoa que nasce sem nenhum tipo de habilidade, de capacidade para vendas, se ela começar a se desenvolver, ela vai ultrapassar em muito o primeiro vendedor. Então, a crença central dessa mentalidade fixa é que talento é inato, é uma natureza. A pessoa nasce com aquilo ou não nasce. E aí existem 3 pontos aqui que eu queria trazer. Evita desafios, né? Um cara que tem uma mentalidade fixa, ele não liga para o prospect difícil, ele está evitando o cara difícil. Ele não tenta abordagem nova. Risco de errar é igual risco de provar que é incapaz. Então deixa eu explicar isso. Ele não procura desafios, porque o desafio ele traz consigo a possibilidade do erro. E ele já imagina que se ele errar, aquele erro vai demonstrar aquilo que ele já acredita. Vai ser uma comprovação da sua crença. Então, digamos que eu nunca fiz ligação na vida, eu sempre fiz venda pelo WhatsApp. E um dia eu me aventuro em decidir, eu decido fazer ligação. Eu vou lá e faço a ligação. Se eu tenho uma mentalidade fixa, posso até fazer, mas eu vou fazer com muito desafio, com muita dificuldade, e eu vou estar com uma crença dentro de mim que eu não vou conseguir fazer aquilo em primeiro lugar. E se eu fizer, com certeza vai ser ruim as minhas primeiras ligações, porque você está começando. A mentalidade fixa traz consigo a seguinte reflexão: você errou, você não foi bem, e isso só mostra que realmente você não sabe fazer ligação. Então a mentalidade fixa, quando ela se depara com um problema ou com um erro, ela traz aquele erro como uma sentença, como uma confirmação, como uma evidência de que realmente você não nasceu para aquilo. Então, por isso que pessoas de mentalidade fixa, ou que estão com essa mentalidade aflorada, elas fogem muito de qualquer desafio. Elas fogem. E por isso não se desenvolve na sua carreira. Outro ponto, ignora feedback. Críticas são ameaça à identidade, não oportunidade de melhora. Já sei como fazer. Então, o que acontece? Ele cai na crença de que ele já sabe fazer para que ele evite receber o feedback de alguém. Então, ele não vai atrás de um feedback de um coordenador, de um supervisor, de um superior, não vai atrás de um feedback de um líder, não vai atrás do feedback do cliente para entender por que a pessoa não quis comprar, por que a pessoa disse um não para ela, por que ele não conseguiu executar uma venda. Tem vendedor que ele tinha tudo para vender. No começo a venda estava bonitinha. A percepção era que ia acontecer. Chegou no fim, o cara disse não, não comprou. Ao invés dele pegar aquela venda, trazer para o superior dele e pedir assim, olha para mim e veja qual que foi o erro que eu cometi para que eu consiga me desenvolver e melhorar, ele pega aquilo e esconde, ele não mostra, porque aquilo vai ser uma ameaça para a identidade dele. Como ele acredita que ele é ruim, como ele acredita de maneira... Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente, a pessoa não verbaliza isso, mas ela acredita que ela não é boa o suficiente, ela esconde os seus erros para que ela não receba crítica ou para que ela não seja descoberta. Então ela nunca vai ser descoberta. E isso é realmente uma coisa muito tola, porque o feedback é o café da manhã dos vencedores, né? O Warren Buffett falou isso, né? O feedback é o café da manhã dos vencedores. Quanto mais feedback a gente tem, mais possibilidade de desenvolvimento nós temos. E o terceiro ponto é estagna, né? Estagna. Então fica anos no mesmo nível. A cada obstáculo reforça a crença. Não nasci para isso. O vendedor de mentalidade fixa, se você olhar ele, o que ele fazia em 1920 é a mesma coisa que ele faz hoje em 2026. Ele não mudou o jeito que ele fala, o jeito que ele aborda, ele não desenvolveu técnicas, ele não quer melhorar, ele não está com a mente aberta para isso. Então, isso é uma visão daquilo que um vendedor de mentalidade fixa faz ou não faz. Agora vamos para a mentalidade de crescimento. A crença central do fixo era: nasci com aquele comportamento, nasci com aquela habilidade. A de crescimento é o oposto. Ele pensa assim: habilidades se desenvolvem com esforço, estudo e prática. Então, ele acredita
A pessoa que tem a mentalidade de crescimento acredita que é possível desenvolver qualquer coisa que ele queira. Desenvolver a habilidade de vender, desenvolver a habilidade de falar bem, desenvolver as técnicas que ele precisa executar, desenvolver a proficiência na profissão, desenvolver a habilidade que outra pessoa está tendo. Então, a crença central é desenvolvimento. A pessoa acredita, eu acredito que eu posso fazer diferente. Eu acredito que eu posso fazer melhor. Eu acredito que eu posso chegar num estado de excelência, de maturidade, de domínio naquilo que eu faço. Só que isso não vem por osmose. Não é porque eu sento do lado de um vendedor bom que eu vou ser um vendedor bom. Não é porque eu assisto um vídeo no YouTube que eu vou sair daqui sabendo vender. Como que eu consigo desenvolver essa habilidade? Com esforço, estudo e prática. Então eu vou voltar ao exemplo da ligação. Eu nunca liguei e eu vou fazer a minha primeira ligação. Eu sei que eu vou ser ruim na primeira, eu não vou ser bom. Aí eu vou me esforçar para vencer essa inércia, fazer um esforço primário para poder conseguir executar a primeira ligação. Vou lá e ligo. Foi muito ruim minha ligação, foi péssima. Vou pedir feedback para o cliente, vou pedir feedback para o meu supervisor, vou pedir feedback para os meus pares, e aí eu vou estudar. Aí eu entro num vídeo no YouTube, estudo, anoto o que eu preciso fazer para ligar melhor. Faço uma anotação, melhoro, pego a gravação, coloco no chat GPT, peço para o chat GPT avaliar, pego os feedbacks que eu colhi, faço uma avaliação, estudo, melhoro. Faço um script do que eu posso melhorar e volto para a prática. E aí vou lá e pratico de novo. Então você começa a criar um ciclo de desenvolvimento. Habilidade, a palavra habilidade, ela é bem interessante porque ela poderia ser de forma análoga comparada com um músculo. Um músculo é uma coisa que a pessoa precisa desenvolver com esforço, com prática, com constância. Então, uma pessoa vai para a academia um dia só e levanta ali 10 quilos. Se ela não for numa sequência de dias, daqui a um ano ela não vai conseguir levantar 100 quilos. Ela vai continuar com a capacidade de levantar 10 quilos, porque ela não desenvolveu a habilidade. Ou melhor, o músculo. E a habilidade é a mesma coisa. A habilidade é igual ao músculo. Você precisa desenvolver. As pessoas não nascem boas, elas se formam no decorrer do caminho. E quais são as 3 características aí de um vendedor de mentalidade de crescimento? Primeiro, busca desafios, né? Diferente do vendedor fixo. Ele quer o prospect mais difícil, sabe que é lá que o crescimento acontece. E aí o erro, como que ele interpreta o erro? Ele não interpreta como uma sentença ou como uma confirmação da sua crença pessoal, tá? Ele interpreta como um dado, uma informação apenas. O não, ele não é mais uma sentença de que eu sou ruim. O não é apenas uma informação que eu não consegui fazer a venda. Eu não consegui fazer com que a pessoa comprasse aquilo que eu estou vendendo. Logo, isso não prova que eu sou ruim, só prova que eu ainda não estou bom o suficiente. E aí é só uma questão de tempo. Eu pego aquela informação, pego aquele dado, pego aquilo que foi gerado e vou usar aquilo como um insumo para o meu desenvolvimento. Então, o erro não se torna mais uma sentença para minha crença, se torna apenas uma informação para o meu desenvolvimento. Então, ele valoriza também o feedback, crítica e informação. O que eu aprendo com isso? É a pergunta padrão depois de qualquer resultado. Então, qualquer resultado, seja bom ou ruim, o processo, às vezes, ele é mais importante do que o próprio resultado em si. Porque tem vendedor que já teve muito resultado e ele não faz ideia do porquê que vendeu. Não sabe. E aí ele não entendeu o processo, e por não entender o processo, ele não consegue replicar o processo. Ele não consegue fazer aquilo de novo. Aí ele precisa, novamente, que os astros se alinhem para que ele consiga vender. Então ele precisa contar com a sorte para vender, porque ele não entendeu o processo. E não entendeu o processo porque não teve feedback, não parou para pensar. O que foi que eu aprendi com a venda? O que foi que eu aprendi com o fato de não ter vendido? O que aconteceu aqui? Não parou para fazer uma reflexão. Qual lead que eu puxei? Como que foi o pitch? Como que foi o fechamento? Como que foi a abertura? Como que foi a negociação?
qual foi o lead time, o tempo que o lead passou comigo. Então essas informações, elas simplesmente não existem para o vendedor fixo, mas para o vendedor que valoriza o crescimento, que é o vendedor de mentalidade de desenvolvimento, essas informações, elas são matéria-prima para crescer. E aí ele evolui rápido também, tá? O vendedor fixo, ele passa 100 anos no mesmo estado, fazendo a mesma coisa. O vendedor de mentalidade de crescimento, ele muda rápido, ele testa rápido, ele aprende algo e já pratica no mesmo dia. Ele não espera chegar outra semana para ele começar a fazer aquilo que ele aprendeu hoje. Ele sai de uma reunião, de uma daily, de uma reunião de alinhamento, e ele já executa, ele já prepara o seu pitch, ele já monta todo a estrutura daquilo que ele vai fazer daqui a pouco, com o aprendizado novo. Então, cada obstáculo vira aprendizado, a curva de evolução é muito mais inclinada com o tempo. E legal é assim, quanto mais ele se desenvolve, exponencialmente ele vai crescendo. Então, ele cresce já na primeira largada ali, ou melhor, na largada, mais do que o vendedor fixo, e ao tempo, aquela curva, aquela crescente vai criando um espaço gigantesco do fixo. Enquanto o fixo está aqui, o vendedor de crescimento está aqui em cima. Então, são comportamentos que são característicos, né, desses dois tipos de vendedor. Eu quero fazer uma analogia para deixar fixado esse conceito na sua mente, que é a analogia do jogador de basquete. Então, o cara tá jogando basquete no time, chegou os últimos segundos, eles receberam uma falta para cobrar, e aí ele foi fazer a cobrança da falta. É o último arremesso, os últimos arremessos, né? E aqueles pontos são decisivos para ganhar o jogo. Ele vai, se concentra, joga e erra. Depois ele tem a segunda chance, joga de novo e erra de novo. Um jogador de mente fixa, o que ele vai pensar? Não tenho sangue frio e nunca vou ser bom sob pressão. Ele vai pensar isso. E aí na próxima partida, ele vai fugir daquele desafio. Se por acaso tiver uma falta no mesmo momento, ele vai fugir, ele não vai querer fazer. Já o jogador de mentalidade de crescimento, ele errou igualzinho. O erro foi igual. Nos últimos segundos, recebeu a bola, foi, jogou, deu errado as duas vezes. Só que o que ele vai fazer? Ele vai perceber, isso foi falta de prática. O que eu preciso fazer para melhorar os meus arremessos sob pressões? Ele vai perguntar para ele mesmo, o que eu preciso fazer? Ou vai perguntar para o técnico dele, ou para os colegas mais experientes, mas ele vai fazer a pergunta, o que eu preciso fazer para melhorar? E aí no dia seguinte ele vai estar lá, treinando arremesso, durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, e na próxima partida, quando acontecer aquilo, ele vai estar preparado para poder jogar a bola e ganhar o campeonato, ganhar o jogo e tudo mais. Então são duas mentalidades, só que são dois cenários exatamente iguais. O que eu quero dizer é o seguinte, o vendedor de mentalidade fixa, ele erra igual o vendedor de crescimento. A questão não é o erro, a questão não é perder a venda, a questão é o que você faz depois que você perde. Então presta atenção nas frases que você pensa, né? Qual que é as frases mais importantes aí para o vendedor de mentalidade fixa? Eu não tenho jeito para cold call, para ligação fria. Sou bom em relacionamento, mas não em fechamento. Esse produto é difícil de vender. Esse mercado não está comprado. Então são frases que um vendedor de mentalidade fixa gosta de falar. E o de crescimento? Ainda não domino cold call. O que preciso estudar? Meu fechamento precisa melhorar. Como eu treino isso? Essa objeção aparece muito. Como me preparo melhor? O que eu posso controlar nessa situação? Então, são frases que você pode verificar se você está falando mais da esquerda ou da direita e identificar aí se a tua mentalidade é de crescimento ou se ela está mais puxada para o fixo. E exercício prático. Quando vier um resultado ruim, faça essa pergunta antes de qualquer julgamento. Então, diante dos resultados ruins, faça a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com isso? Só isso, com o tempo, vira padrão e padrão vira mentalidade. Então, no começo é difícil, você não precisa fazer cara bonita para as dificuldades, você não precisa fingir que está gostando do não do cliente, você não precisa fingir que está feliz com o problema, mas você tem que fazer alguma coisa de maneira positiva, ou seja,
que eu posso fazer para... O que eu posso aprender com essa dificuldade? O que eu posso fazer de diferente? Onde que eu posso melhorar? E não simplesmente trazer a sentença. Realmente o cliente é ruim. Realmente o pessoal não gosta do produto. Essa leva de leads não tá legal. E a gente cai nesses ciclos e essas coisas vão virando crenças dentro da gente. E crenças viram comportamento. Se eu começo a reclamar do lead que é ruim, o lead não quer comprar, o meu vizinho começa a reclamar, o meu outro colega começa a reclamar, eu crio uma crença, o lead é ruim. E aí quando o lead dá um não, de repente não contornar a objeção começa a se tornar uma coisa natural. E não é. A gente começa a criar as crenças a partir desses tipos de comportamentos. Então, resumindo tudo isso, tá? O vídeo, resumindo todas as coisas que nós aprendemos aqui no vídeo. Mentalidade fixa trata erro como uma ameaça à identidade e trava o crescimento. Mentalidade de crescimento trata erro como informação e acelera a evolução. Os melhores vendedores não erram menos, aprendem mais rápido com cada erro. E a pergunta que você sempre tem que fazer é: o que eu posso aprender com isso? No próximo vídeo eu vou falar sobre o locus de controle. Então, o que eu posso fazer que está sob o meu controle e o que eu não posso fazer que não está sob o meu controle e como que eu administro de forma emocional tudo isso, tá bom? Lembra o seguinte, quem estuda vende mais, então estude, acompanhe os próximos vídeos. Essa é uma série, eu pretendo gravar pelo menos 8 vídeos só sobre mentalidade e estudar junto com você. Eu não sou guru, eu não sou especialista no sentido de te dar informações prontas e falar que é só isso. Se você fizer isso, a sua vida vai mudar. Eu estou estudando vendas e eu estou compartilhando com você. Então me ajude, compartilhe esse conteúdo, comente e se inscreva no canal. Até a próxima!